Bom dia, paz do Senhor a todos. Passando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, por estarmos vivos, por estarmos aqui contemplando a sua palavra. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa enviar o Espírito Santo sobre nossas casas para que não nos deixe faltar o pão de cada dia, que não nos deixe faltar a saúde, o discernimento, a sabedoria, e que Ele possa nos ajudar a ter discernimento para entender a palavra dEle, amém? Hoje nós vamos entrar no livro de Jeremias, no capítulo 38, irmãos. Que vocês possam me acompanhar, ou lendo a Bíblia de vocês, ou apenas ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, E Deus nos ensinou que quanto mais nós ouvirmos a palavra dele, mais abençoado nós seremos, amém? No capítulo 38 fala dos príncipes acusam Jeremias e exigem a morte dele. E ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedelias, filho de Bazur, e Jugal, filho de Selemias, e Bazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Irmãos, os homens mencionados nesses primeiros versículos pertenciam ao alto escalão do governo. Colocando contra a vontade de Deus, eles exigiam que Jeremias fosse morto. Eles fariam qualquer coisa para calar a voz dele. Aqui nós vemos logo de início, irmãos, o que está acontecendo até hoje mesmo, nos dias de hoje, Que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e querem calar as pessoas que levam a mensagem de Deus. E não havia absolutamente nenhuma dúvida quanto ao que a mensagem dizia ou quanto ao propósito dela. Portanto, os líderes de Judá, assim também como o povo, não tinham desculpa. No versículo 3. Assim diz o Senhor, certamente será entregue esta cidade na mão do exército do rei de Babilônia e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra agora este homem, porque ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que ficaram nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, para que este homem não procure a paz para este povo, mas o mal. Isto terá que ser dito até mesmo em fase de que aparecia possível morte. Jeremias nunca transigia em sua mensagem. Jeremias é lançado num calabouço lamacento. E o rei de Zedequias disse: Eis que a vossa mão ele está, pois não é o rei que possa alguma coisa contra vós? Então eles tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço, e Malquias, filho de Ameleque, que estava no adro da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, a não ser lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias é resgatado por um etíope, e ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias no calabouço, e estando assentado o rei à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, meu senhor, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço, porque ali deserto morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então ordenou o rei ao mesmo Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo 30 homens daqui e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e entrou na casa do rei no lugar debaixo da tesouraria, e tomou dali trapos velhos, roupas poídas e andrajovas, e as fez descer com cordas a Jeremias no calabouço. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora este trapo velhos, poídos e apodrecidos nas covas dos seus braços, por debaixo das cordas, e assim
fez Jeremias. E puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Zedequias procura o conselho de Jeremias. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E dizendo o rei a Jeremias, perguntou-te uma coisa: não me encubras nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu te declarar isso, com certeza não me matarás? E se eu der conselho, ouvir-me-ás? E jurou então o rei Zedequias em segredo a Jeremias, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei à mão desses homens que procuram a tua morte. A profecia condicional. Então disse Jeremias a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se sair logo aos príncipes do rei de Babilônia, a tua alma viverá. E essa cidade não será queimada a fogo, e viverás tu e tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, essa cidade será entregue na mão dos caldeus, e a queimarão a fogo, e não escaparás das mãos dele. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram aos caldeus, que me entreguem a tua mão, e venham escarnecer de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouça agora a voz do Senhor, que eu te falo, e te irás bem, e viverá a tua alma. Mas se não quisesse sair a esta palavra que me mostrou o Senhor. Irmãos, aqui a gente vê que a palavra mas se não quiseres sair, revelam o livre-arbítrio moral do homem. O Senhor revela o caminho correto para a pessoa, mas nunca força a vontade dela. A própria natureza da obediência exige um livre-arbítrio moral. Ou então, não é obediência, mas sim escravidão. No entanto, ao desobedecer a Deus, irmãos, a pessoa que se coloca contra a perfeita ordem de Deus, da criação e restauração de todas as coisas, a catástrofe sempre é o resultado. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: enganaram-te e têm prevalecido contra ti os teus amigos. E agora que se atolaram na lama os teus pés, voltaram atrás. Levarão, pois, todas as tuas mulheres e os teus filhos aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas sim, pela mão do rei de Babilônia serás preso, e essa cidade ele queimará a fogo. Zedequias teme os príncipes. E disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras e não morrerás. A opinião pública, irmãos, não estava a favor de Jeremias. Por isso, o temor de Zedequias, na verdade, a opinião pública raramente, se é que alguma vez, está a favor da palavra de Deus. E se os príncipes os ouvires que falei contigo e vierem a ti e te disserem: declarando-nos agora o que falastes ao rei, não nolo encubras, e não te mataremos. E que disse o rei, é o que disse o rei. Na sua fraqueza, o rei não podia enfrentar os príncipes, portanto, ele não quer que eles saibam que eles havia procurado o profeta para saber a palavra do Senhor. Você vê como é que é as coisas, né, irmãos? Desde esta época, as pessoas já tinham vergonha de mostrar ao mundo que você ouve a palavra de Deus, que você fala sobre a palavra de Deus. E é essa vergonha que se torna o pecado, porque você está omitindo o amor que você sente por Deus, para que as pessoas não saibam do seu sentimento pela paz, pelo amor, pela bondade, pela benignidade, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica ao rei, que não me fizesse voltar para a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias,
e interrogando-o, declarou-lhes conforme a tudo que o rei lhe tinha ordenado. E o deixaram porque não se revelou o negócio. E Jeremias ficou no átrio da guarda até o dia que Jerusalém foi tomada. E ali ainda estava quando Jerusalém foi tomada. Capítulo 39, irmãos. A queda de Jerusalém. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, no 9º dia do mês, abriu-se uma brecha no muro da cidade. Irmão, o Espírito Santo inspira essas palavras com soluço de um coração abatido. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam à porta no meio, Nergal-Sarezer, Zagar-Nebo, Zarzequim, Rabzaris, Nergal-Sarezer, Rabesnag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. E aconteceu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e saíram na noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e foram pelo caminho da campina. O juízo sobre Zedequias. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas primícias de Jericó. E o tomaram e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Ríblia, na terra de Amate, e ali o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, em Ribla. Também matou o rei de Babilônia e todos os nobres de Judá. E tirou os olhos do rei de Zedequias e o aprisionou com cadeias e bronze para levá-lo à Babilônia. Jerusalém destruída e o povo deportado. E os caldeus puseram fogo na casa do rei e nas casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia o resto do povo que ficaram na cidade e os que se aderiram a ele com todo o restante do povo. Irmãos, sobre o juízo de Zedequias, ironicamente, a antiga cidade de Jericó, que havia testemunhado a primeira vitória de Israel, agora testemunha sua última derrota. A escritura diz: e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Desse modo, cumprindo a profecia a respeito de Zedequias, vendo o rei da Babilônia olho a olho e falando com ele boca a boca, como predito em 32:4 e 34:3. Assim como predito Ezequiel 12:13 e Jeremias 32:4, os olhos de Zedequias viram os olhos do monarca babilônico, mas não viram a capital babilônica, embora tenha morrido ali, porque estava cego. Isso foi precisamente o que o Espírito Santo, por intermédio de Jeremias, havia suplicado a Zedequias que evitasse. Porém, o rei, temendo seus nobres, recusou a obedecer e sofreu o horror daqui descrito. Os caldeus puseram fogo na casa do rei e as casas do povo, derrubaram os muros de Jerusalém. Nabucodonosor ficou indignado com a obstinação de Jerusalém, a sua recua, e a render-se. Portanto, ele a transformou em escombros fumegantes. Desse modo, terminou seu quase 500 anos de reinado como a cidade mais importante do mundo. Então, ela seria sujeitada aos poderes gentios, como é, pelo menos, a parte até mesmo no dia de hoje, irmãos. E então, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo babilônio o resto do povo que ficara na cidade, e os que se aderiram a ele com todo o restante do povo. Um remanescente deixado, mas Nebuzaradã, o capitão da guarda, fez ficar na terra de Judá os pobres do povo, que não tinha nada e lhes deu vinhas e campos naquele dia. O cuidado de Nabucodonosor para com Jeremias. Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, a respeito de Jeremias, dizendo:
Toma-o e olhe por ele, e não lhe faças mal nenhum, antes farás com ele como ele te disser. Irmãos, aqui nós vemos, às vezes Deus move os príncipes pagãos a honrar os pregadores fiéis da sua palavra. Jeremias foi assim honrado, porque os oficiais mais altos do império foi ordenado a atendê-lo, tirar suas cadeias, capítulo 40, versículo 1, e fazer tudo o que ele quisesse. Desse modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, mandou Nebusazbão a Rabzariz e Nergal-Zarizé, a Rabec-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. A promessa de Deus de libertar Ebed-Meleque, o etíope. Ora, tinha vindo a palavra do Senhor a Jeremias, então, estando ainda ele detido no átrio da guarda, dizendo: Vai para Ebed-Meleque, o etíope, e lhe diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que aqui trago eu as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para o bem, e deverão se cumprir naquele dia diante de ti. Mas naquele dia eu te libertarei, diz o Senhor, e não serás entregue à mão daqueles que os quais tu temes, porque certamente eu te libertarei e não cairás à espada, mas a sua vida te será por despojo, portanto, confiastes em mim, diz o Senhor. Sobre a promessa de Deus libertar Ebed-Meleque, o etíope, essa palavra do Senhor, bem como de todo o restante do capítulo, diz respeito a alguns meses antes, mas foi colocado nesse ponto porque se refere à promessa de Deus de libertar Ebed-Meleque, o etíope. Jeremias era o profeta de Deus, portanto, todos os que faziam amizade com ele e o ajudavam eram, por sua vez, favorecidos e ajudados pelo Senhor. A paz que traz a fé, ilustrada por Ebed-Meleque, ele temia a vingança dos príncipes de Judá e temia a espada dos caldeus. Mas esse duplo temor foi desfeito pelo Senhor quando disse: Eu te libertarei, certamente eu te libertarei. Essa divina promessa foi feita por causa da fé que ele havia demonstrado. Irmãos, aqui nós vemos que sobre os reis, né, alguns tinham vergonha da palavra do Senhor. Igual Nabucodonosor, né, ele tinha a curiosidade, né, de saber sobre a palavra de Deus. Zedequias, né, queria saber sobre a palavra, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele foi atrás da palavra de Deus. Isso quer dizer, é a mesma coisa de eu chegar num pastor, num irmão e falar assim: olha, eu gostaria de saber o que Deus falou. Você pode me falar a mensagem de Deus? Aí eu vou ouvir a palavra de Deus, a mensagem que Deus enviou, mas aí eu vou tentar fazer com que aquela pessoa não diga para ninguém que eu procurei saber. Isso eu estou envergonhando a palavra de Deus. Eu não quero demonstrar para as pessoas que eu a amo a Deus. Nós temos que buscar a Deus verdadeiramente, nós temos que ter temor a Deus, nós temos que estar na presença dele a todo momento. Esse servo aqui, ó, Ebed-Meleque, o etíope, pelo fato dele ter simplesmente ajudado, ter ficado ao lado de Jeremias, ele foi contemplado por Deus. Porque Deus percebeu um bom coração, Deus percebeu que ele estava fazendo bem ao filho de Deus, ao profeta dele. Então, nós temos que tratar bem ao próximo, independente do que ele seja. Deus quer ver a nossa capacidade, não é a capacidade dos outros. Deus quer ver a nossa bondade. Independente da pessoa ser ruim ou ser bom com você, você tem que ter a sua bondade no coração, porque Deus vai ler, Deus vai refletir, Deus vai olhar para o seu coração. Deus vai ver o que você pensa, o que você sente.
Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus nos conhece de dentro para fora. Ele sabe quando nós estamos maquinando mal. Ele sabe quando nós estamos desejando mal. Ele sabe quando nós estamos desejando bem. Então, que nós possamos ter um pensamento limpo, que nós possamos ter um pensamento suave aos olhos de Deus, amém? Que essa palavra venha abençoar a vida de vocês e que vocês possam entender cada vez mais a palavra de Deus, que vocês possam me acompanhar. Irmãos, como eu digo aqui, sempre vou repetir, meu canal é um canal simples, eu não tenho assim a possibilidade de editar vídeos, porque eu não sei, sou sincera a vocês que eu não sei editar vídeos, mas o que eu faço é ler a palavra junto com vocês, se vocês quiserem me ouvir, e coloco no canal para vocês estudar, porque é como um estudo, irmãos. Nós estamos fazendo a leitura bíblica, nós já estamos no livro de Jeremias. Eu comecei no livro de Gênesis, estou aqui no livro de Jeremias e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo eu vou chegar lá em Apocalipse. Nós vamos ler a Bíblia toda em nome de Jesus e que nada venha nos impedir e nos tirar do foco dessa leitura bíblica, amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês sentirem no coração, se inscreva no meu canal, deixa seus joinhas aí, curte meus vídeos, para que o YouTube possa entender que eu estou fazendo algo bom, algo que venha da parte de Deus, amém?